Hoje, no nosso terceiro episódio, recebemos mais um convidado para falar sobre publicidade. Ele já trabalhou como redator publicitário e atualmente atua como coordenador de criação na agência Blacklink. Já produziu campanhas para marcas como Selfie, Shop Tacaruna e Banco Numa. Seja bem-vindo, Raul. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. E eu queria que você iniciasse contando como começou sua carreira na publicidade, como surgiu essa paixão e você fez dela uma profissão. Entendi. É, tem um, tem um relator, o melhor relator da história do Brasil, que chama Eugênio Mohalem, não sei se você já ouviu falar dele, se não ouviram, para quem está começando, assim, é um dos caras melhores. Assim. Você quer trabalhar com redação, procure trabalho de Mohalem, assim, em termos de título, de campanha, assim, ele é excelente. E o Mohalem, ele dizia que, no entrevista dele, tem um podcast muito bom também, chamado Na Salinha, que o Mohalem, na entrevista dele, quando pergunta a ele, não, mas por que tu quis ser publicitário, né? Tu quis ser redator? Aí ele diz assim, pô, é porque eu gostava muito de demonstrações de inteligência, tipo assim. Eu gostava de mostrar que eu era inteligente sem dizer isso de alguma forma. Eu acho que trabalhar com redação, quando tu faz uma campanha legal, quando tu bota um negócio na rua que alguém passa e comenta e diz assim, pô, muito bom aquilo, ou então alguém viu uma sacada tua, um título interessante e tal. Eu acho que é muito isso. Assim, você vê e vê, pô, legal isso aqui. Você fazer no âmbito, por exemplo, uma cidade inteira, ou vários estados, o Brasil todo, ver uma ideia tua e pensar, pô, isso é super interessante, isso é legal, isso é uma coisa que me pega muito. E eu sempre gostei disso. Tem o lado que quando a gente escolhe também profissão, carreira e tal, a gente é muito meio criança ainda, né? Tipo assim, eu passei no vestibular, tinha 17 anos, né? Então, hoje eu tô com 33. Então, tem muito um lado do lúdico, assim, né? Eu achava cool ser publicitário, eu achava legal. Tipo assim, eu acho que é uma profissão, quando você diz assim, tu trabalha com o quê? Era o que eu achava na época, né? Hoje em dia você vê que é uma profissão como qualquer outra, mas você é fotógrafo, é legal, é publicitário, é legal. Tinha coisas que eu achava meio chata, né? Tipo assim, eu sou contador, né? Muito boring. Eu sou dentista, sem ofender dentistas e contadores, mas eu achava meio sem graça. Então, eu queria uma coisa que fosse dinâmica, interessante e tal, que trabalhasse com isso de criatividade. Eu sempre fui uma pessoa criativa, apesar de eu não achar que você, para ser publicitário, tem que ser criativo. Isso é um dos piores mitos assim, que criaram da profissão, mas era um pouco disso. Eu sempre gostei de escrever também. Assim, então, também pensei na época, pô, o que é que eu posso trabalhar que eu possa escrever, viver de escrever e não vou morrer de fome, né? Porque assim, eu não tinha talento suficiente para ser um grande escritor, mas tinha um certo talento para ser jornalista, para ser publicitário, algo do tipo. O jornalismo estava meio morrendo na época, então juntou todas essas coisas aí, e aí eu escolhi publicidade por isso. Por que é um mito que precisa ser criativo na publicidade? Cara, eu acho que é um meio um senso comum, né? Assim, eu acho que quem não faz o curso, quem não faz a formação, ou não convive em agência também, tem um mito de que publicidade é só a parte de criação. E publicidade não é só a parte de criação. A parte de criação é uma pequena parte do trabalho, né? Você tem planejamento, tem atendimento, tem mídia, tem e para essas áreas, e até para criação mesmo, você não necessariamente precisa ser naturalmente criativo. Você ser criativo ajuda muito, sim. Mas muita criatividade é prática. Assim, eu pego muito de quando eu comecei. Quando eu comecei, eu trabalhei na agência escola da Federal também, no começo. E eu lembro que meu chefe lá, que era um professor, ele me dava um roteiro. Eu demorava 15 dias para fazer um roteiro, uma semana. Hoje em dia eu faço um roteiro em 15 minutos, dependendo do nível de complexidade do que for. Para você ver, né, em 10 anos, de 15 dias para 15 minutos, porque são fórmulas, né, você vai pegando um mapa mental de como fazer as coisas, você vai aprendendo como fazer, tem aquela situação que se repete, eu já fiz uma campanha parecida com esse cliente, fazendo outra semelhante, assim, mesmo setor e tal, então você vai aprendendo, né, você vai construindo. E esse mito, assim, do gênio criativo, que é um cara que, tipo assim, ele pega a campanha, na hora, resolve. No geral,
Tem gente que é assim? Tem. Já trabalhei com pessoas assim. Mas 99% não são assim. É prática, é trabalho, é exercício, né? Você fazendo a coisa várias vezes, até que você fica, desenrola, né? Porque tu também não tem isso, né? Mesmo que você realmente se esforçar e fazer uma coisa muitas vezes, você aprende, não tá danado. Então, eu acho que esse mito de que você tem que ser muito criativo afasta as pessoas da carreira. E tem, vamos dizer, sei lá, atendimento mesmo, você ser criativo, você tem que saber lidar bem com pessoas, você tem que lidar bem sob pressão, você tem que ter um bom relacionamento, ser articulado, tudo mais. Se você for criativo, ajuda, porque aí você vai entender melhor o que é que a criação está passando e tudo mais. Mas não necessariamente precisa ser criativo, não tá no top 5 coisas que você, qualidades que você precisa ter para ser atendimento, por exemplo, ou mídia. Então, eu acho que isso afasta muito. E isso é ruim, né? Porque a grande maioria, quando você entra no curso, você nem sabe, né, que existem essas outras áreas, né? Você pensa que só existe criação. E, às vezes, lá e outras, essas áreas, às vezes, pagam melhor, você trabalha menos e tal. Criação é muita pressão, né, o tempo todo. E a grande maioria das pessoas quer ser de criação, mas eu acho que tem muita área legal também, você trabalhar em publicidade fora de criação. Tu falou que participou da agência da Federal É, a Minerva. e o quanto contribui assim, para a tua preparação profissional participar dessa agência? Cara, eu acho que é legal, assim, eu acho que a Federal em si tem uma coisa bacana que é de juntar no mesmo isso ali, no mesmo ambiente, muita gente boa. O pessoal que estudou comigo, hoje em dia, tá muito bem aí no mercado, né? Tipo assim, tem Renata Mello, que foi diretora de criação aqui da Black, que hoje em dia foi da Propeg e mais está atendendo o governo. Ricardinho Barros está na CRISP, na CPB São Paulo. Isabela trabalha comigo aí em atendimento, coordenadora de atendimento muito boa. Marina Lins foi diretora de criação da MET e tal. Então, tipo assim, a Federal tem essa coisa de, como é difícil de entrar, de juntar pessoas muito boas ali. O curso em si é um curso muito voltado para o acadêmico. Então, tipo assim, o curso ele forma muito. Por exemplo, o curso da Nassau provavelmente vai ser muito mais voltado para o mercado, de tu trabalhar em agência, trabalhar no mercado e tal. O curso lá da Federal não, ele forma para ser professor. E para mim, que é redator, é um bom curso para redação, porque tem muitas cadeiras de redação. Mas eu te digo que você começa a aprender mesmo quando você entra na agência. Assim, eu acho que ainda há um distanciamento entre o que é mostrado na faculdade e o que você vive em agência. Assim, é muito distante mesmo. Eu lembro de certas coisas que as pessoas passaram para mim que eu nunca nem vi nada parecido assim em agência. E tem toda aquela parte de comunicação e tal, que é massa, para você ter uma base de como funcionam as coisas. E essa experiência na agência de escola lá foi muito legal para a gente começar a ter noção dos processos, né? Tipo assim, que você tem um chefe, como é que funciona um briefing, que tu tem data, tem um deadline para entregar e tal. Mas uma coisa muito embrionária ainda, assim, muito longe do que é agência ainda bem, né? Por exemplo, você tem 15 dias para fazer um roteiro, isso aí é uma coisa que, tipo assim, na agência não vai existir nunca. A não ser que seja um jogo que muito antes e tem muitas outras coisas fora o roteiro lá, mas é um preparo, né? Você tem uma noção de como é que funciona o organismo, né? De uma agência ali. Então, acho que isso é importante, mas ainda é um pouco distante da vivência real, né? Voltando aqui um pouquinho pro roteiro que eu fugi um pouco. Não, você falou. Quando tu recebe um briefing, quais as informações que mais te chamam a atenção para tu criar uma peça? Cara, pensando aqui, assim, tem uma série de coisas. Eu gosto muito de atendimento que coloca referência do que o cliente está pensando. Então, tipo assim, há uma outra campanha, um outro filme e tal, para você entender. Porque, assim, uma coisa de redação publicitária é que você. Diferente, um escritor, geralmente, assim, vamos dizer, você tem um escritor que escreve romance, tem um outro cara que escreve suspense, a não ser que você seja um Stephen King que escreve tudo, já você tem ali seu nicho, né? Em redação publicitária é muito doido porque você muda de tom toda hora. Então, tipo assim, tem uma hora que tu tá escrevendo
romance, tem hora que tá escrevendo mistério, tem hora que tá escrevendo varejo, tem hora que tá... Então, tu tem que mudar de tom muito rápido. Então, quando vem uma referência do que o cliente quer, eu entendo o tom, por exemplo, do que ele quer. Aí ele quer um filme mais emocionante, ele quer uma campanha mais varejo, mais para vender, ele quer uma campanha engraçada, ele quer uma coisa. Já ajuda muito, assim, do que o cara tá esperando. Claro que tem muito do aspecto de, tipo assim, você surpreendeu o cara também, né? Tipo assim, chega um briefing pra gente, mas a gente sempre quer entregar mais do que o cara pediu. Então, você surpreender ele, fazer coisas diferentes é o que geralmente eu cria grandes campanhas. Se seguir um briefing de cabo a rabo, em geral, te limita um pouco. Claro que tem campanhas e campanhas. Tem campanha que você pega assim e faz, pô, isso aqui é mais um feijão com arroz mesmo, eu vou entregar aqui o que o cliente quer, porque esse é o objetivo dele. Às vezes também não tem grana, não tem orçamento para isso, nem tempo. Às vezes você quer fazer um negócio super diferente, não vai ter tempo de entregar. Então, não, eu vou fazer o que o cara pediu, porque o cara tem um problema. É aquela coisa assim, é, acho que até o Don Draper que diz assim, em Mad tipo assim, ó, tu não é artista, tu resolve o problema. Então, tipo assim, qual é a coisa da gente? Um bom brief é o que tem o problema de comunicação bem explicado e o que o cara quer fazer para resolver. Então, tipo assim, antes de tudo, é isso. Mas aí, dentro do briefing, existe a possibilidade de tu encontrar, por exemplo, um outro problema que o cliente tem e ser criativo nessa hora. Tem briefing bom, tem briefing ruim, né? Tipo assim, tem briefing que falta informação, tem. Tipo assim, hoje em dia a gente tem um problema muito sério com atendimento em agência, e muitos atendimentos viraram meio tráfego. Ele não é mais atendimento mesmo. É tipo assim, é um cara meio que pega a demanda do cliente, traz para a agência, leva para não sei o quê. E ele muitas vezes está muito ao lado mais do cliente do que da agência. Porque o atendimento ele existe para fazer essa ponte, né? Entre um e outro. Então ele é um agente duplo ali. Ele tem que defender os interesses da agência e o do cliente. Mas tem atendimento hoje em dia que só defende do cliente. E virou muito tráfego. Porque assim, um bom atendimento, ele opina com o cliente, ele diz, ó, isso aqui não funciona, o pessoal da criação disse que não tá dando, o planejamento já deu dados pra gente que não é um bom caminho e tal. E tem um mau atendimento, que é o cara que vai só ouvir, vai dizer, tá bom, a gente faz, a gente entrega e tudo mais. É coisa que acontece muito, tipo assim, por exemplo, o cliente quer uma coisa e diz assim, ó, eu quero uma marca daqui 3 dias. É um absurdo, assim, você fazer um estudo de marca demora um mês, uma marca bem feita. Aí o atendimento não é ele que vai fazer, porque, tipo assim, em geral eu acho que é um problema isso da agência também, assim, quem promete não é quem entrega, entendeu? Então, o atendimento chega e diz, não, a gente consegue 3 dias fazer uma marca tranquilamente. Aí chega pra gente, a gente, não, pô, não é possível, não vai dar. Não vai dar mas eu já prometi pro cara. Então, eu acho que um bom briefing também parte disso, assim, tem que vir as informações completas, tem que vir tem que estar dentro da realidade do cliente e o cara conseguir puxar, né, também tudo que o cliente quer. Porque muitas vezes ele nem sabe direito o que ele quer. Né? E o que é mais difícil? É criar ou vender a ideia para o cliente? Não, criar é bem mais difícil, né? Porque o cliente é tranquilo. Sim, existem redatores e redatores. Eu vou citar o Mulholland de novo. Assim. Mulholland, ele tem uma coisa que eu quero que minhas ideias sejam a prova de mim. Então, tipo assim, eu não sei, ele dizer que ele não é muito bom de apresentar campanha, a ideia tem que ser tão boa que ele não precisava nem falar nada. Tipo, você chega lá, o cara vê, acha massa e tal, ele apresenta, mas então eu penso muito isso, assim, minhas ideias têm que ser a prova de mim. Então, eu tenho que fazer uma coisa que seja boa o suficiente para o cara achar legal, apesar de mim. Mas eu nunca tive muito problema, não, de apresentar campanha, dá para ver que eu falo muito. Então, nunca foi um problema, tipo assim, falar em público, ou falar com o cliente, ou apresentar. Principalmente se você está seguro. Tipo assim, porque às vezes você não está tão seguro daquela ideia, aí eu acho que já você chega um pouco mais tímido, mais acanhado e tal. Mas se você está seguro, tipo assim, pô, eu acredito muito nisso aqui, eu acho que essa ideia é muito boa, eu acho que tem potencial, eu acho que o cliente vai gostar e tal. Então você já chega mais tranquilo. Então não é um grande problema, não. O criar já demanda mais esforço, assim, mas é isso, assim, com o tempo vai ficando bem mais fácil. Buscar referência,
ter feito outras coisas, exercitar, já ajuda. A gente tem visto muito na faculdade, não, Aham. que a redator não está sendo mais só a parte de escrever, tem também muita parte de pensar visualmente. Hum. Eu queria saber quanto do seu trabalho tu imagina visualmente para criar e o quanto isso está sendo exigido no mercado agora. Cara, eu acho que vai até para outro lado. Eu acho que não é nem que o redator tem sido exigido de pensar visualmente, acho que isso aí sempre foi. A gente trabalha de dupla, né? É o modelo de agência normal, a gente trabalha de dupla de criação, você e um diretor de arte. E aí, tipo assim, claro que ajuda muito você ter uma noção de estética, você ter uma noção tem uma coisa que eu não me orgulho muito, mas eu passei a faculdade todinha, eu nunca fiz uma arte na faculdade. Nunca comecei a abrir nem o Photoshop, porque queria trabalhar com redação, eu tinha DAs que trabalhavam comigo, que já eram meus duplas, assim, na faculdade. E aí o cara fazia arte, eu fazia texto para ele, a gente se ajudava ali, quando tinha coisa de texto eu fazia o dele, e quando tinha de arte ele fazia o meu, e não me fez tanta falta em agência, não. Depois, em agência, eu aprendi tipo assim, a fazer o básico do básico, do Photoshop, Illustrator e tal. Então, hoje eu tenho uma noção de proporção, de estética e tudo mais. Acho que isso sempre foi preciso. Eu acho que hoje em dia o relator precisa ser muito mais estratégico. Eu acho que o redator hoje em dia está muito mais próximo de planejamento do que de direção de arte. Pelo seguinte, com o IA, hoje em dia, o grosso do trabalho da gente, o dia a dia mesmo, assim, a besteirinha, que é tipo assim, escreve para mim aqui uma news, faz um post e tal. A IA, hoje em dia, ela faz isso. Ela faz excelente? Em grande maioria, não. Você tem que ainda corrigir, melhorar e tal. Mas esse braçal, ela já faz. Isso comia muito tempo da gente. Só que aí, hoje em dia, como ela faz isso, então tudo tem que ser mais criativo. A ideia mesmo tem que ser muito melhor. Tipo assim, o centro de tudo que é a ideia e estratégico. Então, tipo assim, tu tem que pensar numa ideia que vai se desdobrar em vários locais da campanha, que vai render, que vai para a rede social, que vai para a rua, que vai gerar burburinho, vai aparecer no jornal, etc. Tipo assim, não é mais só a ideia e o braçal. Por causa da IA, a gente tá tendo que ser muito mais estratégico e, tipo assim, e criativo mesmo. Tipo assim, pra você se destacar, porque para fazer o básico, a IA faz, tá vendo? E acho que é esse que o profissional que vai se destacar no mercado. São as ideias. Eu acho que isso é massa por um lado, porque isso abre muita porta lá fora. Hoje em dia, antes você tem uma barreira muito de língua. Então, sei lá, tu não dominava inglês, a gramática de inglês e tudo mais, tu ia para uma agência lá, tu ia sofrer um pouco ali. Hoje em dia, eu acho que tu vai para fora, tu vai para uma agência que fala espanhol e tal, tu não fala espanhol 100%, mas a IA fala espanhol, mas as tuas ideias é que vão ser importantes ali. Então, se tu for bom de ideia, tem ideia pica assim, tu vai se sobressair. Então, acho que é muito isso. Um redator estratégico, hoje em dia, vale muito mais no mercado do que um redator que entende a parte visual. É claro que faz parte entender um pouco da parte visual também. Aproveitando que tu puxou o assunto, como é a tua relação com o IA? Porque a IA começou, tu já estava no mercado de trabalho. A Sim. gente aqui está se formando, já tendo esse processo de IA dentro da nossa formação. Sim, sim. Aí, como tu acha que tua relação com ela e como isso impacta no mercado de trabalho, futuramente? Cara, assim, eu acho que eu uso a IA muito como uma ferramenta. Eu acho que minha chefe diz um negócio, a Renata, que é a dona da Black, que assim, a IA, a gente nunca pode começar já criando por ela. Tipo assim, a ideia inicial tem que partir de tu. Talvez ela refinar, ela trazer um extra ali, beleza. Mas o começo de tudo, começa tu pensando. E aí, tipo assim, ela pode te dar um insight, melhorar teu pensamento, ou então tu não está sabendo articular uma coisa, e ela articula e tu, beleza. Eu uso muito, não vou dizer, eu acho que o cara que não está usando também está ficando para trás. Assim, é importante entender de prompt, entender de fazer agência de IA, entender vários tipos de IA, cada tipo de IA tem um tom diferente, entrega coisas diferentes, umas são melhor para a imagem, outras não. Acho que isso faz muita diferença. Agora, eu acho que usar como uma ferramenta e não como, tipo assim, ele vai ser o... Senão tu vira revisor.
Assim, o cara cria, tu ajeita ali o que ele falou besteira e tal, e assim, eu não estou pra ser revisor. Acho sem graça, chato pra caralho ser revisor. Agora, tipo assim, criar é, é bom, é o que me motiva, né? O que faz. Então, é, eu acho que aí há como ferramenta de te trazer um insight, de trazer uma ótica que tu não pensou, serve muito. Como é que eu uso muito? Por exemplo, fazer um roteiro no filme, alguma coisa assim. Eu tenho todo na minha cabeça. Aí eu vou colocando lá na IA da vez, sei lá, no GPT. Tudo que eu pensei. A cena vai ser assim, a fala vai ser assim, só que eu vou botando sem me importar com pontuação, não sei o que, tipo assim, no fluxo do pensamento. Blá, 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 blá. Aí eu vou e digo, formate como aquele roteiro que eu fiz outra vez. Tal. Aí ela vai formar. Isso vai me ganhar um tempo absurdo. Porque senão eu ia ter que escrever bem devagar, prestando muita atenção na pontuação. Claro que a gente até revisou depois, né? Assim, até não dá para confiar completamente em gramática da IA. Mas isso adianta muito minha vida. Então, porque ela já coloca no formato, mas fui eu que pensei tudo aquilo ali. Assim, fui eu que pensei na cena, fui eu que pensei na fala, fui eu que pensei em como é que seria a trilha, tudo mais, e como é. Eu acho que para essas coisas é legal. Até você bater uma bola com ela. Assim, vem com uma ideia bem absurda, e tipo, o que é que tu acha se fosse assim? Aí ela vai dar 10 sugestões, 9 são muito ruins, uma é legal. Você pensa, aqui tem coisa, então você juntar aqui e tal. Então, acho que é isso, muito cuidado. Eu não sei se daqui 5 anos ela já vai estar criando no nível de um ser humano. Talvez. Porque, assim, hoje em dia, IA é generativa, né? Ela não cria nada. Ela pega coisas que existem e transforma naquilo que tu está pedindo. Eu não sei se daqui 5 anos ela vai conseguir realmente criar uma coisa do zero, feito a gente faz. E esse é o grande diferencial, acho que hoje, do profissional. Você tem feito, sei lá, você pega uma coisa super mega regional daqui de Recife e fazer uma campanha disso, sim. Ela nunca vai ter esse insight. Então, não tem a vivência. Mas pode ser que no futuro tenha. Não vou garantir. Quando tu começa a desenvolver teus projetos, tuas peças, tu começa pelo título, pelo texto, pensando junto com a tua dupla, pensando visualmente primeiro. Entendi. Cara, depende muito de qual for a campanha, sabe? Tem campanha que, às vezes, no próprio briefing, tem campanhas e campanhas, sabe? Tem campanha que a gente recebe no sistema, já um briefing, e eu não tenho nem reunião com ninguém, com atendimento, com o meu chefe, nada, diretor de criação, nada. E aí é eu e meu dupla o briefing no sistema e a gente vai, e tem outras não, tem campanhas maiores que a gente tem reunião já com atendimento, com o diretor de criação antes, às vezes com o cliente mesmo, e às vezes nessa reunião mesmo já tem um insight ali. Tipo, alguém já chega alguém já chega e dá um caminho, traz uma ideia, alguma coisa, e aí a gente já começa dali. Tipo, às vezes o meu próprio dupla faz alguma coisa, ou eu mesmo, e tal. E a gente conversa muito, assim. O que acontece muito, assim, eu penso um caminho, vejo com ele, isso é viável visualmente, assim, a gente consegue fazer isso? Consegue. Aí ele traz uma ideia dele, tipo assim, não, mas é melhor se a gente fizer de tal forma, ou então corta essa palavra aí, e a gente vai lapidando isso, e aí vai para o diretor de criação opina também em cima de, eu acho que isso aqui eu mudaria, tiraria, aí volta pra gente. Então, assim, não tem um processo linear, tipo, tem campanhas e campanhas, momentos e momentos, assim, mas tem muito essa troca, né, entre você e o duplo. Eu vi que tu tá com o coordenador de criação agora. Isso. O que muda do coordenador de criação pro redator? Cara, assim, tem um lance que tu tem que ficar. Agora, tu é responsável também pelo trabalho de outras pessoas, né? Eu não sou responsável só pelo meu trabalho mais. E isso traz uma pressão a mais. É legal porque você vai para um lugar um pouco mais estratégico, que eu acho que acho que em publicidade é meio que o caminho que em geral, quase todo mundo faz. Tem pessoas e pessoas, né? Tem cara que tem 50 anos e gosta de estar ali no operacional até hoje, fazendo campanha e tal. Mas, no geral, você vai ficando cada vez mais gestão e menos operacional, sabe? Porque, tipo assim, o operacional demanda um mental muito
muito grande, você sofre muita pressão o tempo todo, porque você tem muito prazo em cima da hora, é uma loucura. E assim, e tem as coisas que vão ficando meio chatas mesmo de fazer com o tempo, assim. Hoje em dia mesmo eu faço ainda, mas, quando precisa, mas em geral eu não gosto de fazer rede social, post e tal, não é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto muito mais de fazer campanha, entendeu? Então, tipo assim, e fazer campanha para pensar a ideia inicial. Assim, a ideia é essa, a gente vai fazer um negócio massa assim e tal. O desdobrar, eu já não curto tanto, que é fazer 1 milhão de peças, fazer 1 milhão de roteiro, 1 milhão de coisas. Eu gosto de pensar aquela ideia, o macro, e o micro já não é tão interessante. Eu acho que, tipo assim, todo profissional de propaganda de criação, ele tende a ir cada vez migrando mais para gestão. Casos e casos, né? Como eu disse, tem gente que não, tem gente que gosta de ficar no operacional. E tem gente que divide as duas coisas, tá em gestão e tal. Eu gosto das duas coisas. E tá no cargo de gestão agora, traz essa responsabilidade que você também está responsável pelo trabalho das outras pessoas, né? Então, tipo assim, se sai um negócio ruim, eu respondo também, né? Assim, como é que tu não viu, tu não puxou, não puxou e, vamos fazer diferente e tal. E, por outro lado, serve muito para você aprender também, porque você está muito mais ciente do trabalho dos seus colegas, né? Ao redor, você não está fechado ali no teu, né? Então, hoje em dia, eu estou bem mais por dentro de tudo que está acontecendo na agência, além das minhas campanhas, né? As campanhas que estão saindo dos meninos e tal. E é uma massa para aprender também. Quando tu cria as peças, existe uma linguagem diferente da mídia online para offline? Ou eu acho que muda mais do que é campanha, que é passado, do que é o cliente, do que. Eu acho que hoje em dia está tudo muito, perdão, trocadilho, conectado, assim. Não acho que tem uma diferença tão grande. A não ser que você tenha uma coisa muito específica. Assim, pô, tu vai anunciar no Globoplay, sei lá, no Viva, lá, que passa novela antiga, que quem vê é a senhorinha e tal. Aí tu tem que ter um cuidado de linguagem para atingir aquele público e tal. Acho que vai muito mais do público do que da mídia em si, offline ou online. Agora, tem a diferença de mídia, de tipo assim, tu vai fazer um post pro LinkedIn, você vai fazer um negócio, é uma coisa muito mais séria, né, mais formal, mas eu vou fazer um story, outra coisa. Eu acho que o que muda mais é isso. Sobre uma campanha específica que eu vi que tu criou o roteiro, que é na Selfie com a Juliette. Sim. Aí eu queria saber como é esse processo, se as empresas já te dão a ideia e sugerem que querem tal influência, ou se você já pensa e diz, essa pessoa se encaixa nessa campanha. Entendi. Não, acontecem as duas coisas. Tipo assim, tem o caso da gente como agência pensar de tipo assim, vamos fazer uma campanha com fulano, que fulano tem tudo a ver com a marca, tem tudo a ver com isso que a gente quer passar e tal. E às vezes vem do cliente. Diz, a gente já fechou com uma pessoa e a gente quer que vocês criem uma campanha em torno dela. No caso da Juliette foi isso. Tipo assim, a gente não pensou nela para essa campanha específica. Veio do cliente e disse, a gente vai fazer uma coisa com a Juliette e aí a gente precisa fazer uma coisa legal com ela. Daí em diante foi a gente. Aí foi a agência que sentou e a gente pensou na coisa. Tinha essa coisa do meme, né? Que, tipo, do sofreu mais que a Juliette, e a gente juntou essa coisa de tipo assim, tu sofre muito, o pessoal reclama, sofre na academia, né? Sofre no treino de perna, sofre no cardio, sofre de ir e tudo mais. A gente quis trazer essa coisa, essa brincadeira de que tipo assim, ela é especialista em sofrimento, já que ela sofre demais. E nas peças a gente teve vários vídeos para rede social, fora os para TV, né? Aí ela aparecia quando a pessoa, vamos dizer, tá reclamando do treino de perna, ela, peraí, eu sofri muito mais, né? Isso aí é muito, treinar nessa fit é ótimo. E não tem nada de sofrido, é uma academia sem sofrimento. E eu que sofri no BBB, sofri na vida, sofri e tal. A sacada vinha dessa coisa. E tinha uma coisa de humor, né? Tipo assim, dela aparecer do nada na academia, entra uma vinheta, uma parada bem caricata, assim. E aí essa ideia toda veio da gente, não veio do cliente. Do cliente veio realmente usar ela, Juliette, que foi incrível, assim, ela era muito desenrolada, pegou tudo super rápido, foi massa trabalhar com ela. Você costuma acompanhar as gravações do roteiro que tu escreve? Sempre. A gente é uma prática normal, né? Em agência de os criativos que fizeram a campanha, inclusive sexta-feira eu vou para uma pauta que é uma gravação de campanha de um filme também. Então, tipo assim, quando a gente cria o filme, a criança é sua. Então,
se sair errado depois, você não pode reclamar, porque geralmente você tá lá na pauta com o diretor, você diz pro cara, ó, não foi assim que eu pensei que ela tem que estar mais alegre, ela tem que estar mais triste, tem que aparecer assim, tem que fazer assado. A gente acompanha todo o processo também de edição, trilha sonora e tal, então, assim, tu cria uma campanha, o bebê nasce ali, mas tu cria ele até chegar na faculdade. Tipo assim, até ele ver a rua, você fica responsável por todo mínimo avançozinho que tem ali. É com você, inclusive ir para a gravação, assim, é uma parte do processo. E é legal, assim. Porque, primeiro, tu sai do dia a dia, né, do escritório, assim, é legal ter uma mudança de ares. É massa ver. E uma das coisas que eu acho mais legal, assim, de falar filme, por exemplo, velho, tu pensou um negócio na tua sala e tem, às vezes, 100 pessoas, pô, executando uma loucura. Tem pessoa que, a Julieta parece do nada, numa academia, não sei o quê, e uma ideia bem maluca. E tem lá 100 pessoas tornando aquilo real, tá ligado? Tipo assim, isso encanta, tá ligado? Tipo assim, você vê e faz, cara, estão levando isso tão a sério mesmo. Eu pensei nessa loucura aí, e tem um bocado de gente aqui com câmera, com não sei o que, marcador e tal, pensando naquela doideira que eu pensei na minha sala, tá ligado? Assim, isso é massa. E o quanto tu dá de liberdade pro diretor, pra quem tá participando da cena, dar uma alterada no teu roteiro e o quanto tu quer que siga aquilo que tu escreveu. Cara, porque depende muito do diretor, sabe? Assim, depende muito do diretor, depende muito da produtora que tá fazendo. Tem diretor que é muito propositivo, que chega e tem, já trabalhei com um diretor que, tipo assim, eu tenho um roteiro, depois o cara vem e ele monta aquilo de um jeito completamente novo que melhora tudo, né? Assim, porque o cara entende da técnica, né? Assim, por mais que eu tenha muito tempo no mercado, tem coisas que eu não tenho tanto domínio, mas ele entende da técnica. Ele, tipo, não, a gente vai fazer um take assim, a gente vai fazer uma transição diferente e tal. Ele muda coisas e agrega. Tem outros caras que são mais executor. Não tem um melhor que o outro. Tem um cara que executa muito bem e depende muito do que tu quer fazer. Então, tipo assim, às vezes tu tem 2, 3 diárias para fazer um negócio. Então, tu vai fazer com calma ali e tal. Às vezes tem que fazer tudo numa diária só. Então, precisa de um cara mais rápido, que entregue, que seja mais propositivo e tal. Então, acho que vai muito do diretor. Mas eu sou super aberto, né? Assim, quando o cara chega com sugestão que vai melhorar o roteiro, em geral, eu só não gosto quando vão descaracterizar, né? Assim, eu pensei que o negócio seja uma coisa cômica e do nada vai ser uma coisa dramática. Aí não, isso aí não dá, porque vai mudar, né? Vai mudar o tom da coisa, vai mudar o que o filme vai ser no fim. Mas sugestão sempre bem-vinda. E onde tu tira tuas referências para criar as peças? Então, é do dia a dia, é da internet, são de outras publicidades que tu viu? Assim, desde de muito criança, assim, eu sempre fui. Minha família me chama de enciclopédia de cultura inútil. É, assim, eu sempre gostei muito de tudo, velho. Muito de filme, de anime, de quadrinho, de jogos, de música, de tudo no mundo. Eu acho que é vivência, velho. Assim, o cara trabalhar com criação, quanto mais tu viver, melhor. Tu faz uma viagem, sei lá, uma viagem para fora do Brasil, ou aqui dentro mesmo, assim, tu vai no negócio, vai ter um monte de site, velho. Tu vai pode parecer clichê, assim, é uma coisa que todo mundo diz, mas é verdade, assim, pô, tu vai pra uma exposição de arte, às vezes tu vê uma peça lá e faz, porra, essa estética ficaria foda, tá ligado? No filme. Então, eu acho que vivência é a principal coisa. Agora, tem gente que está em vivência de coisas diferentes, né? Tem gente que pega a vivência de uma palestra, tem outro cara de uma conversa, né? De uma conversa aqui. Eu gosto muito de consumir mídia em geral, assim. Até hoje sei lá, eu jogo muito videogame, eu vejo muito filme, eu leio um bocado, eu gosto de um monte de besteira, mas que quando junta tudo tem alguma coisa ali e eu acho que isso é uma parte mágica, assim, de publicidade, que, tipo, eu conhecesse um monte de besteira em qualquer outra profissão não ia adiantar de nada, mas para propaganda é massa, tá ligado? Tipo assim, serve como referência, né? Serve como base. Para finalizar, eu queria que tu desse uma dica para quem deseja seguir esse caminho da redação publicitária. O que tu acredita ser necessário para atuar nessa área? Eu acho que é muito isso que eu acabei de falar, é viver, velho. Assim, vai com bar, conversar besteira, vai.
vê um monte de filme, vê muita propaganda, assim, vê outras coisas que a galera fez, traz muito insight, sei lá, entra no anuário de criação e vê um monte daquilo, entra no Edge of the World e vê um monte, vai ter um monte que é ruim, mas vai ter um monte que é muito bom também. Ver os cases que foram premiados em Cannes no ano passado, esse ano, nos últimos 10 anos. Véi, consumir referência, consumir mídia e viver, velho. Vivência, assim. Eu acho que, principalmente para redator, isso faz uma diferença muito grande, assim, de como tu escreve, tá ligado? Até para, tipo assim, eu acho que redação publicitária é muito uma arte de síntese. Assim, não é diferença de jornalismo, escrever bem para jornalismo, muitas vezes é muita coisa. Você fazer. Em publicidade você tem que dizer muito, um pouco. Então, tipo assim, e ter referência de como as pessoas falam, como aquele texto se comporta mesmo na vida real faz muita diferença. Eu acho que se você tiver a vivência e consumir mídia, assim, já é meio caminho andar para ser um bom redator. Raul, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer conversar e aprender contigo, especialmente para mim que quero seguir essa carreira de redator. E tu quer deixar tuas redes ou onde as pessoas podem encontrar os trabalhos que tu desenvolveu? Tá. Se alguém quiser me seguir no Instagram, é raul.ferraz.90. Pode seguir, mandar um alô lá. Eu não vou lembrar do meu LinkedIn agora, mas se procurar Raul Ferraz no LinkedIn, acha, pode conectar lá, mandar uma mensagem se for o caso, e a gente tá aí, aprendendo junto. É um prazer. Obrigado. Esse foi mais um Semester Talks. Se você gostou, já sabe. Curte, compartilhe e se inscreve no canal para não perder mais nenhum programa. Até a próxima.